Vamos ver aqui, Lucas BF, 1, 2, 3, entrar, opa, deu um erro, qual erro que será? Ah, que eu esqueci, opa, esqueci aqui, barra, era isso mesmo, tava dando um errinho ali, eu não percebi, fechar o Safari aqui e executar o projeto principal. Olá, Lucas BF. Então aí eu tenho o cadastro, né? Posso ver contatos, posso cadastrar um novo contato. O novo contato, né? Chama aqui um link chamado CAD Contatos. E é esse que a gente vai ver agora, tá? CAD Contatos. O CAD Contatos ele é bem interessante, porque ele usa dois bins aí, tá? Ele usa o SR, que é scope que já é da própria sessão, ele recupera, né? Porque, enfim, ele já fez aqui no área de usuário, né? Já criou aqui como sessão e já validou, tá? A gente até pode colocar aqui um if, né? Se ele ainda tiver logado ou se a variável logar for verdadeira, ele continua. Se ela for false, ele retorna lá e pode retornar o índice, a página de index.jsp e dizer que ela está, que a sessão venceu, né? Mas por enquanto a gente vai fazer o básico, depois a gente vai adicionando essas funcionalidades. O segundo JSP e o Zibin que eu tenho aqui é o contato, ele é um escopo de página, tá? E ele é da classe modelo bins contato, que a gente vai ver agora, que é equivalente lá ao banco de dados, tá? Código, nome, e-mail, endereço e tipo é o que a gente tem lá. Percebe que entre usuário e contato não existe entre esse modelo de classes um relacionamento, como existe lá no banco de dados. Então, como que o relacionamento vai funcionar? O relacionamento vai funcionar a partir dos métodos de SGBD. Tá? Essa é uma forma bem simples de se fazer, não é uma forma recomendada para projetos grandes, aliás, para projetos grandes e maiores nós utilizaríamos a persistência de dados via o JPA, ou usando Hibernate, ou usando o TopLink, ou o que seja. Mas como o foco aqui é o JSTL introduzir uma familiarização básica aí com o desenvolvimento web, eu optei por usar a variável de sessão aqui quando no CAD Contatos. Então o que acontece é que o CAD Contatos, se a gente vier aqui tem os botões de submit e por aí vai, né, de limpar. Se a gente vier aqui, ele chama o próprio CAD Contatos. Então aqui tem um set property, name contato, que é o bin que a gente criou aqui em cima, e ele seta todas as propriedades, que é o nome, o endereço, o e-mail e o tipo. Percebe, mais uma vez lembrando isso, que o nome do campo tem que ser exatamente igual ao nome do atributo aqui da classe, senão ele não vai setar, tá? Então assim que o usuário dá submit, ele faz a mesma coisa que no cadastro de usuário. Primeiro ele checa se o parâmetro cadastrar é diferente de null.
Enquanto aqui eu fiz de duas formas diferentes, ele vê se o valor é cadastrar, lá ele vê se é diferente de null, ou seja, se o parâmetro cadastrar existe, que dá o mesmo efeito. Tá? E aqui eu segui a mesma ideia. Primeiro, a variável ins, que ela é de página, ela não é de seção, recebe o contato, o valor de contato, ponto insere, e eu passo no insere como argumento o meu bin aqui de seção. Então, se eu vier aqui em contato, eu vou vir em métodos de SGBD insere, tá? E ele recebe aqui um usuário, tá? Pega a conexão, cria uma nova conexão, aliás. Primeiro vê se o usuário está logado. Isso aí eu fiz por questões que a gente pode vir a trabalhar depois, né? Caso você queira, o administrador queira tirar o usuário, ou invalidar, ou alguma outra demanda. Então ele primeiro verifica se o islogado é verdadeiro. Se for verdadeiro, se não for verdadeiro, ele retorna erro de usuário. A gente vem aqui em CAD contatos. Se for erro de usuário, ele dá um inválido false e volta lá para o JSP. A gente poderia criar aqui uma variável, né, de usuário não logado, por aí vai, perda de sessão. Né, a gente poderia criar várias. Aliás, a gente pode criar aqui, né, uma variável chamada logado. Aliás, a gente põe o logado value false aqui, né? Que é o que a gente seta aqui no área de usuário. A gente seta um logado, né, true. Então vou falar aqui que ele é o meu escopo de sessão. Ele já vai pegar lá e vai retornar o índice. Aqui no índice a gente pode aumentar esse if aqui e colocar um outro if aqui. Se not logado, usuário não logado. Ou sessão encerrada. A gente depois só precisa ver se isso aqui não vai dar nenhum problema, né? Desculpa aí, o meu dashboard apareceu. E a gente vem aqui e verifica. Então ele retorna um erro aqui de usuário, né? E redireciona para o índice. Tá? O connection com, se der tudo certo, pega a conexão, dá um prepared statement. Esse aqui é um pouco diferente, é insert into contatos, nome, e-mail, telefone, tipo, código usuário, values, interrogação, 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 interrogação. Essas interrogações vão ser substituídas pelos respectivos valores aqui para nome, e-mail, endereço, tipo e o código do usuário, que eu faço a seguir aqui. Seta string do primeiro parâmetro, que é nome, aqui nessa interrogação, como o próprio nome aqui do contato. E eu vou fazendo assim sucessivamente para e-mail, endereço e tipo. É importante notar que aqui no quinto, que é o último, eu uso o código, eu dou um get usuário, ou seja, eu uso o código desse usuário que está logado na sessão, tá? É aí que eu monto efetivamente o relacionamento lá no SGBD.